7 e 9 de julho Hitler, por intermédio do comandante-chefe do exército alemão Walter von Brauchitsch, ordenou ao comandante do grupo do exército Fedor von Bock que parasse o avanço de seus panzer até que as formações de infantaria liquidassem todos os receptáculos. Mas o comandante do 2 graus grupo Panzer Heinz Guderian, com o apoio tácito de Fedor von Bock e do chefe do OKH, Franz Halder, ignorou as instruções e atacou ao leste em direção a Bobruisk, apesar de reportar o avanço como reconhecimento de força. Em 2 de julho e nos próximos 6 dias uma tempestade típica dos verões da Bielorrússia desacelerou o progresso dos panzers do grupo do Exército Centro e as defesas soviéticas se endureceram. Os atrasos deram tempo aos soviéticos para organizar um enorme contra-ataque contra o grupo de Exército Centro. O objetivo final do grupo do exército era Smolensk, que comandava a estrada para Moscou. Enfrentar os alemães era uma antiga linha defensiva soviética de 6 exércitos. Em 6 de julho, os soviéticos lançaram um contra-ataque maciço usando os 5 graus e 7 graus corpos mecanizados do 20 graus exército, que colidiu com os 39 graus e 47 graus grupo Panzer alemães, onde o Exército Vermelho perdeu 832 dos 2.000 tanques empregados em 5 dias de combates ferozes. O 2 graus grupo Panzer atravessou o rio Dnieper e fechou Smolensk ao sul, enquanto o 3 graus grupo Panzer, depois de derrotar o contra-ataque soviético, fechou em Smolensk ao norte, o que deixando 3 exércitos soviéticos presos. 4 semanas após a campanha, os alemães perceberam que haviam subestimado a força soviética. As tropas alemãs usaram seus suprimentos iniciais e o general Bock rapidamente chegou à conclusão de que não só o Exército Vermelho oferecia oposição rígida, como as dificuldades alemãs também eram devidas aos problemas logísticos com reforços e provisões. As operações foram desaceleradas para permitir o reabastecimento. O atraso era para ser usado para adaptar a estratégia à nova situação. Em agosto, à medida que a manutenção e a quantidade do inventário da Luftwaffe diminuíram constantemente devido ao combate, a demanda por suporte aéreo aumentou apenas conforme a Força Aérea Soviética se recuperou. A Luftwaffe lutou para manter a superioridade aérea local. Como o início do mau tempo em outubro, a Luftwaffe foi muitas vezes forçada a parar todas as operações aéreas. A Força Aérea Soviética, embora confrontada com as mesmas dificuldades climáticas, tinha uma clara vantagem graças à experiência de pré-guerra com voos em tempo frio e ao fato de que eles estavam operando a partir de bases aéreas e aeroportos intactas. Em dezembro, a Força Aérea Soviética tinha alcançado a Luftwaffe e até mesmo a pressionado para alcançar a superioridade aérea sobre os campos de batalhas. Para o ataque final em Leningrado, o 4 graus grupo Panzer foi reforçado por tanques do grupo de Exército Centro. Em 8 de agosto, os panzers atravessaram as despesas soviéticas. No final de agosto, o 4 graus grupo Panzer penetrou em 48 quilômetros de Leningrado. Nesta fase, Hitler ordenou a destruição final de Leningrado, sem prisioneiros e, no dia 9 de setembro, o Grupo Exército Norte começou o avanço final. Dentro de 10 dias, avançou a 11 quilômetros da cidade. No entanto, os últimos 10 quilômetros foram lentos e as baixas foram registradas. Hitler, agora sem paciência, ordenou que Leningrado não deveria ser invadida, mas definhar até a submissão. Nesse sentido, o OKH emitiu a Lei N. Grau 1641 avos de 22 de setembro de 1941, que prevê os planos de Hitler. Antes que um ataque contra Moscou pudesse começar, as operações em Kiev precisavam ser concluídas. Metade do grupo de exército Centro tinha virado ao sul na parte de trás da posição de Kiev, enquanto o grupo de exército sul se mudou para o norte da cabeça de ponte do Dnieper. O cerco das forças soviéticas em Kiev foi alcançado em 16 de setembro.
Seguiu-se uma batalha em que os soviéticos foram marteladas com tanques, artilharia e bombardeios aéreos. Depois de 10 dias de combates intensos, os alemães alegaram que 665.000 soldados soviéticos foram capturados, embora o número real seja provavelmente cerca de 220.000 prisioneiros. Após Kiev, o Exército Vermelho já não superava em número os alemães e não havia mais reservas treinadas disponíveis. Para defender Moscou, Stalin poderia fazer uso de 800.000 homens em 83 divisões, mas não mais do que 25 divisões eram totalmente efetivas. A Operação Taiping, a invasão de Moscou, começou em 30 de setembro de 1941. Na frente do grupo de exército centro havia uma série de elaboradas linhas de defesa, a primeira centrada em Viamão e a segunda em Mojaisk. Os camponeses russos começaram a fugir das unidades alemãs que avançavam, queimando suas colheitas, expulsando o gado e destruindo edifícios em suas aldeias como parte de uma poética de terra arrasada destinada a impedir que a máquina de guerra nazista usasse os suprimentos e alimentos soviéticos. Em 2 de dezembro, parte da 258 graus Divisão de Infantaria avançou 24 quilômetros em direção a Moscou. Eles estavam tão perto que os oficiais alemães afirmaram que podiam ver as torres do Kremlin, mas então a primeira nevasca começou. Um batalhão de reconhecimento conseguiu alcançar a cidade de Khimki, apenas cerca de 8 quilômetros da capital soviética. A ofensiva parou em 7 de janeiro de 1942, depois de ter empurrado os exércitos alemães de volta a 100 a 250 quilômetros de Moscou. A Wehrmacht perdeu a batalha por Moscou e a invasão perdeu a batalha por Moscou e a invasão custou ao exército alemão mais de 830.000. Em 1943, a produção de armamentos soviéticos estava totalmente operacional e superava cada vez mais a economia de guerra alemã. A principal ofensa alemã final no teatro oriental da Segunda Guerra Mundial ocorreu durante julho e agosto de 1943 com o lançamento da Operação Zitadelle, um ataque ao saliente de Kursk. Galera, muito obrigado pela sua atenção, por hoje é só.